Oi, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida na Terra e os ecossistemas. Relembrando que essa palavra Terra está com inicial maiúscula porque se refere ao nosso planeta. Quando a palavra Terra está com inicial minúscula é que se refere a solo. Então vamos relembrar disso, tá bom? A Terra. Nosso planeta Terra, ele é formado por materiais e esses materiais eles podem estar em estados físicos diferentes, estado sólido, estado líquido ou estado gasoso. O que vai determinar esse estado físico vai ser a disposição das suas moléculas. Quando as moléculas estão muito próximas umas das outras, eu digo que o estado é sólido. Se elas estão um pouquinho separadas, eu digo que o estado é líquido. E se elas estão bem separadas e em constante agitação, eu digo que é um estado gasoso, certo? Então, o que determina o estado físico desses materiais é a disposição das suas moléculas. E aí, esses estados físicos, eles formam a estrutura externa da Terra, dependendo do estado físico que eu tenho. Aqui, por exemplo, nesse primeiro, a gente tem o quê? A litosfera. Lito vem de rochas e esfera vem de esfera. Então, litosfera nada mais é do que a esfera rochosa que forma a estrutura externa da Terra. Ou seja, eu tenho um estado sólido aqui, tá bom? Que são as rochas. Então, litosfera, esfera rochosa. Hidrosfera, hidro vem de água e esfera vem de esfera. Então, a hidrosfera nada mais é do que a esfera de água que forma a estrutura externa da nossa Terra, do nosso planeta. Então, são todas as águas, rios, riachos, lagos, açudes, entre outros. E a atmosfera, que é a nossa camada de ar. Atmo vem de ar, então é a esfera de ar que forma a estrutura externa da Terra. Atmo, ar. Lito, rocha. Hidro, água. Então eu tenho aqui os três estados físicos que a gente falou lá na frente, lá atrás. E aí o que é que eu tenho? Cada um deles formando uma estrutura externa da Terra. E além dessa estrutura externa, nós temos aqui um termo muito importante que é bastante falado, que é a biosfera. Bio vem de vida e esfera vem de esfera. Então, a biosfera nada mais é do que a esfera da Terra onde é capaz de existir vida. Relembrando que a vida não é só essa que eu consigo ver, mas sim toda e qualquer forma de vida, inclusive as microscópicas, como tem aqui um microscópio na tela, para nos relembrar disso. Então, aqui entram todas as formas de vida, protozoários, bactérias, fungos, né? Bactérias e fungos são lá os decompositores, certo? Entram as formas que vivem aí submersos na água, as formas subterrâneas de vida. Então, tudo que tem vida está aqui na nossa biosfera. E aí, já que a gente está falando de animais, de seres vivos que a gente não vê, a gente também vai colocar aqui dois exemplos de animais no limite da atmosfera e da hidrosfera. Então, aqui no limite da atmosfera, a gente tem um exemplo aqui, que é o ganso, certo? De cabeça listrada. Ele consegue atingir elevadíssimas altitudes, por isso que diz que ele vive no limite. Ele tem uma adaptação corporal para isso. E aqui do outro lado, mais pertinho de mim, da minha tela, eu tenho também o peixe caracol, que vive no limite, só que no limite da água ele atinge grandes profundidades aquáticas. Então, são dois exemplos aí de animais no limite. Não são microscópios, mas são animais que vivem no limite do ar e da água. E aí, quais são as condições para que eu tenha vida na Terra? A gente colocou aqui algumas dessas condições comparando entre a Terra e os outros planetas. A atmosfera, por exemplo, que aqui do nosso planeta ela é rica em gases, como o oxigênio, que a gente usa para respiração, como o gás carbônico, que as plantas utilizam para realizar a fotossíntese. Já nos outros planetas, a gente não vai ter essa mesma composição, a atmosfera vai variar,
tanto em espessura quanto em composição de gases, e pode ter gases nocivos, gases prejudiciais à nossa saúde. A temperatura. Na Terra, a temperatura média é de aproximadamente 15 graus Celsius, média, né, porque tem uma variação dependendo da localização do planeta, dos polos, se é próximo ao Equador, etc. Mas já nos outros planetas há uma variação muito grande de temperatura. Por exemplo, lá de Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, a gente tem o quê? 400 graus Celsius aproximado durante o dia. À noite, 170 graus Celsius negativo. Então, há uma variação muito grande de temperatura do dia para a noite. Impossível de existir vida desse jeito. Uma outra condição é a água líquida. A Terra ela tem uma grande quantidade, né, de água líquida. É uma das nossas características. Mais da metade do nosso planeta é formado por água e grande parte dela é água líquida, que é uma das condições essenciais para que a gente tenha vida na Terra. Já em outros planetas do Sistema Solar, ainda há estudos, ainda há uma busca para ver se realmente há essa água líquida, onde até foi detectado em Marte, em 2018, um vestígio de água subterrânea, né? Mas ainda está se fazendo estudo para verificar se realmente há essa possibilidade. E aqui a gente tem um resumo do que a gente já falou até o momento, onde a litosfera, a camada rochosa, a hidrosfera, a camada de água, a atmosfera, a camada de ar, e a biosfera é a camada onde existe vida no nosso planeta. E aí, se a gente está falando de vida, a gente tem que falar de quem? Do ecossistema. Então, o que é que vem a ser ecossistema? Sistema, onde eco significa casa. Então, vem o quê? Sistema de casas, ou seja, são as casas naturais. E essas casas naturais, a gente vai ter o quê? Uma relação entre os componentes vivos e os componentes não vivos de um local. O nome já diz, vivo porque tem vida, não vivo porque não tem vida, tá? E quem vai estudar, então, esses componentes vivos e não vivos? É uma ciência chamada ecologia, onde eco significa casa e logia significa estudo. Então, ecologia é o estudo da casa natural, ou seja, é o estudo do ecossistema. Aqui a gente tem um exemplo de um ecossistema, onde nós temos aqui na lateral uma separação dos componentes vivos e não vivos, para que a gente possa visualizar. Então, aqui nessa primeira imagem, ó, tá aí o ecossistema todo, e aqui a separação. O que é que a gente tem aí vivo? As árvores de grande porte, árvores de pequeno porte, capim, os animais, tanto os que voam, quanto os terrestres, quanto os aquáticos. Então, todas as formas de vida são componentes vivos. Aqui nos componentes não vivos, o que é que eu tenho? Água, rochas, luz solar, o ar, certo? A água da chuva, entre outros. Então, tudo que não tem vida é componente não vivo. Tudo que tem vida é componente vivo. E juntando isso tudo, eu tenho um ecossistema. E no ecossistema, eu tenho relações, onde os seres podem se relacionar entre si, seres da mesma espécie, ou entre espécies diferentes. Por exemplo, a abelha, ela se relaciona entre seres da mesma espécie, tem um cooperativismo, né, uma relação de sociedade, com divisão de tarefas. Relações entre espécies diferentes, por exemplo, a galinha se alimenta da minhoca, então está havendo uma relação alimentar entre seres de espécies diferentes, tá? No ecossistema a gente tem essas relações, certo? E além das relações entre os seres vivos, nós temos também a relação entre seres vivos e componentes não vivos. A água, onde é necessário para todo ser vivo sobreviver, a luz solar que nos aquece, nós seres vivos, que é importante para a planta realizar a fotossíntese, o oxigênio para a respiração, o alimento que todos nós precisamos também, tá? Entre outros. E aqui, para fechar, a gente vai falar um pouquinho, olha que animal lindo aqui, muito conhecido do nosso Nordeste, do nosso Piauí aqui, da nossa Floriano, né? Os caprinos. Os caprinos, eles têm um local de vida deles. E esse local de vida, como todo outro ser vivo tem, a gente chama de quê? Hábitat. Agora, já quando eu tenho uma relação entre a alimentação, que nesse animal é herbívoro, a reprodução, que é sexuada,
Local onde eles se abrigam, então quando eu tenho toda essa relação entre eles, eu tenho o quê? O nicho ecológico, tá? Então não confundir. O hábitat é só o local onde ele vive. O nicho ecológico são todas as relações em que ele estabelece com o local onde ele vive, tá bem? Então aqui, por exemplo, onde eu tô, ó, eu tenho o quê? Um ecossistema bem variado. E aqui a gente vai encerrar a nossa fala sobre os ecossistemas, tá bom? Vamos estudar para fazer dar certo.